Olá, amigos da redação do Café com Leite FC, fala o repórter Stefano Bruno com o resumo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, Palmeiras e Grêmio empataram em 0-0, com destaque para a expulsão do atacante Kleber, do tricolor gaúcho. O ex-palmeirense foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo. Ainda no sábado, Figueirense e Fluminense empataram por 2-2. O Fluminense chegou a estar vencendo a partida por 2-0, com gols de Digão e Rafael Sobis, mas Aloysio e João Paulo, em uma bela cobrança de falta, empataram para o Figueira. Fechando os jogos de sábado, o Vasco venceu a Portuguesa por 2-0. Os gols da equipe carioca foram marcados por Alexandro e Tenório. Agora vamos para os jogos de domingo. Com gol do zagueiro Paulo André, o Corinthians venceu o líder Atlético Mineiro por 1-0. Com 2 gols de Forlan, que marcou pela primeira vez com a camisa do Inter, o Colorado virou e goleou o Flamengo por 4-1. Wagner Love abriu o placar após falha bizonha do goleiro Muriel, mas Forlan 2 vezes, Leandro Damião e Josimar fizeram os gols da goleada do Internacional sobre o rubro-negro. Na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Santos por 2-1. Felipe Azevedo e Hugo marcaram para o Leão da Ilha. André descontou para a equipe da Vila. Após 77 dias sem vencer em casa, o Bahia bateu o São Paulo por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo meia Gabriel, após falha do zagueiro Rodolfo. Com gols de Elkerson, que ainda desperdiçou um pênalti, e do uruguaio Lodeiro, o Botafogo venceu o Coritiba por 2-0. Sonhando com o G4, o Cruzeiro venceu o Náutico em casa por 3-0. Os gols da equipe celeste foram marcados por Borges, Elber e Wellington Paulista. Em Campinas, a Ponte Preta venceu o Atlético Goianiense de virada, por 3-1. Diego Giareta abriu o placar com um belo gol de voleio, mas Giancarlo, Ferron e Kleber viraram para a macaca. Confira agora a classificação do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar a 3 jogos sem vencer, o Atlético Mineiro segue líder da competição, com 44 pontos. Em segundo lugar aparece o Fluminense, com os mesmos 44 pontos, mas uma vitória a menos que a equipe mineira. Em terceiro lugar está o Grêmio, com 41 pontos. Em quarto lugar, e fechando o grupo que se classifica para a Copa Libertadores de 2013, aparece o Vasco da Gama, com 38 pontos. Com 34 pontos aparece São Paulo, Cruzeiro e Internacional, quinto, sexto e sétimo lugares respectivamente. Em oitavo está o Botafogo, com 31 pontos. Em nono lugar aparece o Corinthians, com 28 pontos. Com 27 pontos temos Náutico, Ponte Preta e Flamengo, 10º, 11º e 12º lugares respectivamente. Em 13º está o Santos, com 26 pontos. Em 14º lugar a Portuguesa, com 25 pontos. Em 15º o Bahia, com 23 pontos. E em 16º lugar o Coritiba, com 22 pontos. Na zona de rebaixamento aparecem em 17º o Sport, com 19 pontos. Em 18º o Palmeiras, com 17 pontos. Em 19º, o Atlético Goianiense com 16 pontos e na lanterna da competição, o Figueirense com 15 pontos. Agora, com a análise da rodada, vamos com o repórter Jean Patrick. Como em rodadas anteriores, a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcada pelo protagonismo da arbitragem. A rodada teve recorde de expulsões, 8 cartões vermelhos mostrados e nada menos que 67 cartões amarelos distribuídos nos jogos. A situação é tão crítica que tanto o Galo quanto o Corinthians saíram de campo reclamando da atuação de Péricles Barçols, do Rio de Janeiro. Além desse confronto, outras partidas também ficaram marcadas pelo péssimo desempenho dos homens de preto. Muito pouco se falou de futebol depois dos jogos entre Palmeiras e Grêmio, Figueirense e Fluminense, Cruzeiro e Náutico e Sport e Santos. Dureza, mas pelo visto não surtiu efeito a mudança na comissão de arbitragem da CBF. Fora desse show à parte dos árbitros, pode parecer absurdo, mas o grande vencedor da rodada foi o Atlético Mineiro. Apesar de ter perdido para o Corinthians, o Galo foi beneficiado pelos empates de Fluminense e Grêmio e se manteve na liderança da competição. Entretanto, com essa série de 3 jogos sem vencer, a luz amarela foi acesa no Galo. Após 7 partidas e nenhum gol marcado, nem mesmo uma grande atuação, o uruguaio Diego Forlan marcou 2 gols, tendo participação decisiva no triunfo do Internacional por 4-1 em cima do Flamengo, e foi o grande destaque da rodada. O maior público foi no jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro no estádio Pacaembu. 33.375 pagantes compareceram e viram o triunfo da equipe comandada por Tite. Em contrapartida, o menor público da rodada aconteceu no estádio de São Januário.
Apenas 2.464 pessoas pagaram para ver o Vasco vencer a Lusa por 2-0. Com comentários da rodada, direto da redação do Café com Leite FC, repórter Jean Patrick. Na redação do Café com Leite FC, repórteres Stefano Bruno e Jean Patrick. Grande abraço a todos.